Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Criminosos trocaram tiros com vigilantes do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Os bandidos estacionavam um carro que haviam acabado de roubar em bairro de Fátima. O fato aconteceu por volta das 8 horas da noite na entrada de veículos do Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Os vigilantes estavam atentos a uma movimentação estranha, que começou um pouco antes, quando 2 carros entraram no hospital, estacionaram do lado esquerdo da guarita e logo depois os vigilantes repararam que só um saiu. O fato deixou eles em alerta. Depois de meia hora, os ladrões vieram buscar o carro. Só que na saída tinha um outro veículo parado na cancela sendo vistoriado pelos vigilantes. Eles, que já estavam cientes de que alguma coisa errada estava acontecendo no estacionamento do hospital, foram vistoriar o carro seguinte, que era justamente o de apoio dos ladrões. Foi nessa hora que um dos vigilantes teve uma arma apontada para a cabeça. Ele reagiu atirando. Os caras que estavam no carro do apoio entraram aqui pela contramão do estacionamento, da saída, e foram em direção a Jacaraípe. O outro, que estava no Argos roubado, acabou atravessando o estacionamento, deixando o veículo pelo meio do caminho e pulando a cerca do outro lado. Só que ele deu muita sorte. É que nesta hora passava uma viatura da Polícia Militar, viu tudo o que estava acontecendo e acabou prendendo o ladrão. Yuri Kipler Feitosa, de 18 anos, foi levado à Delegacia Regional da Serra e autuado por roubo à mão armada, no momento em que a família que ele fez de vítima prestava queixa. O carro roubado e abandonado por ele ficou ainda no estacionamento do hospital. O roubo aconteceu antes das 7 horas da noite de ontem, no bairro de Fátima. Câmeras de segurança da rua filmaram a cena. Reparem, 2 homens correm para abordar a vítima, que não é vista nas imagens. O primeiro está com uma arma em punho e aponta para o técnico de informática de 33 anos. Ele chegava em casa com os filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 1. Quando eu fui virar para o lado para poder estar pegando minha filha, dois meliantes vieram me abordando com a arma já em cima de mim. Não deu nem tempo de eu tirar minhas crianças, eu saí do carro, ele só pediu a chave e o celular e eu só falei para ele assim, eu só quero meus filhos. Peguei minha filha no colo, falei, só deixa eu tirar meu filho que está no banco de trás do carro. Aí o comparsa dele abriu a porta, deixou eu tirar a criança. Aí eu disse que eu tirei as crianças, eu fui andando no sentido ao contrário do carro e peguei, aí eu fui andando até que ele não conseguiu ligar o carro. E nesse momento ele apontou a arma para mim e falou assim, como é que liga o carro? Ficou gritando na rua, como é que liga o carro? Eu com medo de acontecer alguma coisa comigo, com minhas crianças, ele dá um tiro. Eu só gritei para ele como é que ligava o carro e continuei correndo, sentido contrário, ele pegou e fugiu com o carro. A vítima conta que a filha está traumatizada. A menina de 3 anos está traumatizada até agora. Ela aponta o dedo para mim, papai, o cara levou nosso carro, papai. O cara levou nosso carro, eu quero nosso carro de volta. Aí ela está traumatizada. Essa noite ela teve que dormir comigo pelo fato de ter pesadelos à noite. Moradores do bairro de Fátima estão apavorados. Esse não foi o primeiro caso por aqui. Esse morador, inclusive, teve até que reforçar a tranca do portão, tamanha quantidade de assaltos. O meu portão teve, há mais ou menos umas 4 semanas atrás, teve que ser reforçado, porque passou um sujeito de mochila com um monte de ferramenta, simplesmente viu que tinha alguma coisa para tirar aqui na varanda, eu acredito, ou era planta, ou é as câmeras de monitoramento, provavelmente pode ter sido alvo, e tentou arrombar o cadeado. A minha sorte é que o vizinho da frente aqui estava com crise de tosse, veio para o lado de fora tossindo, ele se assustou e correu. Ele e esse outro morador explicaram que o roubo de carro acontece aqui diariamente. Inclusive, se suspeita que o que aconteceu ontem tenha sido feito pelo mesmo grupo que vem agindo na rua. Isso deve ser uma quadrilha, né? Que com certeza tem mais gente por trás. Suzy Faria já está aqui aparecendo na tela. Ô Suzy, tudo começou aí com esse roubo em bairro de Fátima, na Serra, até chegar lá no Hospital Jaime dos Santos Neves, não foi isso? Exatamente, George. Boa tarde para você, Bruna e amigos do TN. Tudo começou por volta aí antes das 7 horas, quando esse pai de família com os 2 filhos pequenos chegava em casa e foi abordado violentamente por esse homem que portava uma arma e chegou a apontar essa arma para a cabeça da filha e para a cabeça dele. Imagina o desespero desse homem na hora, só pensando em salvar os filhos, principalmente o menorzinho que se encontrava na cadeirinha,
atrás do carro, no banco de trás. Olha o desespero. E foi terminar lá no estacionamento do Hospital Jaime dos Santos Neves, local que a quadrilha achou tranquilo para deixar o carro ali, fazer aquilo que eles chamam de esfriamento, né? Deixar que a polícia procure, que desvie ali o olhar para aquele tipo de assalto e assim eles tirariam o carro dali tranquilamente. O que eles não contaram é que os vigilantes que trabalham naquela área estavam bem atentos a toda a movimentação no hospital. Viram quando o carro chegou, 2, e só um saiu. Continuaram prestando atenção e não deu outra. Meia hora depois foram buscar o carro, imaginando que já estava tudo tranquilo, e aí se depararam com essa reação do vigilante, que também teve uma arma apontada para a cabeça dele. Como vocês puderam ver, o homem que teria assaltado foi reconhecido pela vítima como aquele que colocou a arma na cabeça dele, da filha, e acabou preso. E nessa hora toda aí, Jorge, corre um áudio pela rede social do momento em que uma pessoa relata que os pipocos comeram ali no estacionamento, na entrada de veículos do hospital. Vamos ouvir? Largaram uns carros roubados lá dentro do Hospital Jaime. A vigilância do Jaime ficou sabendo. Assim que tentaram passar pela guarita, o vigilante da guarita, ele pediu para os caras parar, baixar os vidros. Os caras jogaram o carro em cima do vigilante. O vigilante picou fogo nos caras. Parece que acertou um e o carro se evadiu do local. Mas não tem ninguém, por enquanto, a polícia descarta essa possibilidade, sabe, Jorge, de ter uma pessoa ferida nessa situação aí. O carro, esse C3 que aparece o prata, que deu apoio aos bandidos nesse assalto, ele foi encontrado tempo depois, abandonado, com marcas de tiros, lá em Jacaraípe. Mas as vítimas, testemunhas, contaram que tinha ainda um outro veículo dando suporte a ele, um Voyage. E pode ter sido usado aí para que o grupo que abandonou esse outro carro, que também seria roubado lá em Jacaraípe, tivesse dado fuga aí aos assaltantes que foram buscar esse carro lá dentro do hospital. Uma técnica muito comum, viu? Muito mais comum do que você imagina, deles esconderem em locais óbvios assim, para saber se a polícia consegue encontrar. Não encontrando, pegam e dão o destino final daquilo que eles queiram. Ou para repor peças de outro veículo, ou uma encomenda de um veículo que agora vai ser clonado, enfim. Só que nesse caso aí terminou bem, com ninguém ferido, carro recuperado, bandido preso. George, Bruna. O que fica é um trauma para essa família também, né? A criança que presenciou tudo isso. Muito triste. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até daqui a pouquinho. E olha só, ainda na Serra, gente, o roubo de um caminhão terminou em confronto entre criminosos e policiais militares. Pois é, o bandido que dirigiu o veículo acabou perdendo o controle da direção e foi parar dentro de um valão. O caminhão ficou mergulhado no valão em Central Carapina, na Serra. O acidente aconteceu durante a madrugada. Dentro do veículo estavam 2 suspeitos que haviam tomado em assalto o carro pouco tempo antes. O caminhoneiro é de São Paulo, havia chegado à Serra nessa segunda-feira. Depois de fazer várias entregas, ele procurava um local para poder se hospedar. Digitou o endereço de um hotel. Parou ali justamente para ver a rota que o GPS estava dando. Foi nesse momento que 2 homens armados se aproximaram e anunciaram o assalto. Com medo de ser sequestrado, o caminhoneiro desceu do caminhão e acabou entrando em luta corporal com os assaltantes. Ele já foi pegando no meu braço, entendeu? Já foi segurando aqui e o outro já foi puxando a porta do carro. Aí quando ele conseguiu dominar, e o outro já foi entrar na porta do passageiro, porque eles queriam me sequestrar. Aí nessa deles querer me sequestrar, eu acabei não pensando muito e empurrei o que estava do lado do motorista, na porta do motorista, e consegui escapar. Aí ele grudou no meu pescoço, eu consegui ainda, ele deu um mata-leão, mas eu consegui me soltar. O caminhoneiro pediu ajuda em um posto de combustíveis. Pedi ajuda no posto de gasolina, mas o pessoal fica com medo, né, da represária.
Aí apareceu um cidadão depois no terminal e me ajudou com o celular e ligamos para a polícia foi rápida e eficiente. A Polícia Militar passou a fazer buscas pela região na tentativa de encontrar os assaltantes. Eles acabaram sendo vistos aqui na BR-101. Estavam ainda dentro do caminhão. Os policiais se aproximaram e deram voz de parada, mas os assaltantes não obedeceram, aceleraram. Um deles sacou uma arma e atirou na direção da viatura. Teve confronto. Começou a acelerar um pouco mais, teve uma troca de tiro também, porque um dos criminosos estava armado, né? Inclusive o próprio caminhoneiro também confirma esse fato, anteriormente, que tinha um indivíduo armado dos dois. Nesse acompanhamento foi efetuado disparos contra a viatura e aí foi revidado esses disparos, injustos aí que foi contra a guarnição, e eles continuaram acelerando para dentro do bairro. Para fugir dos policiais, os dois suspeitos entraram no bairro Central Carapina. Quando eles chegaram nesse campo, acabaram perdendo o controle da direção e o caminhão caiu no valão. Um bandido fugiu, o outro acabou detido. Anderson dos Santos Ferrari, de 28 anos, foi preso e levado para a Delegacia Regional da Serra. Um dos indivíduos conseguiu fugir e o outro ficou preso dentro do caminhão, que é uma área de vala, né? Quase que um barro, né? Então esse indivíduo foi preso e o que estava armado conseguiu fugir. Que coisa, que imagem forte quando a gente vê onde que esse caminhão foi parar, né? Vanusa já está aqui com a gente e traz outras informações sobre esse roubo. Vanusa, é com você. Ei, Bruna Maria, muito boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde para o pessoal que nos acompanha de casa. Situação difícil desse caminhoneiro, né, que está acostumado a vir ao Espírito Santo e passou por essa situação difícil na madrugada de hoje, enquanto buscava aí um lugar para poder se hospedar ali na Serra, sem conhecer. Ele acabou indo aí, seguindo o roteiro, a rota estabelecida pelo GPS, se perdeu ali e acabou sendo rendido por esses criminosos. Olha, a polícia fez buscas lá em Central Carapina no sentido de achar esse segundo assaltante, mas até o momento ninguém ainda foi localizado. Esse rapaz, como eu disse, foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Lá ele foi autuado, só um minuto, por favor. Foi autuado em flagrante por roubo qualificado, posse ilegal de arma de fogo e desobediência. Daqui a pouquinho ele vai ser levado para o centro de triagem de Viana, onde vai passar por uma audiência de custódia. Mas a gente torce, não é mesmo, Bruna e George, que ele fique preso, né? Porque causou um estrago danado, o rapaz trabalhando, o caminhão dele, inclusive, Bruna e George, continua ainda lá no local até o finalzinho da manhã, por volta de 11h30, o caminhão continuava atolado lá no meio desse brejo, né? É um valão que tem ali, bastante sujo, por sinal. E aí o primeiro carro foi na tentativa de içar esse caminhão, mas não conseguiu. Eles precisaram de chamar um outro guincho aí, um guincho mais potente, maior, que dê realmente o suporte para poder içar esse carro aí, esse caminhão, que era o instrumento de trabalho desse caminhoneiro que já estava no Espírito Santo aí trabalhando desde cedo, Bruno e George. Que agora a polícia consiga encontrar também o outro criminoso que está envolvido nesse caso, né? Só um foi preso, fica aí o prejuízo e o trauma para o trabalhador. Vanusa, obrigada pelas informações, tá, minha amiga? Até daqui a pouquinho. Agora a gente fala de filas que atravessam a rua, deixa o povo em pé por horas no sol, na chuva, né? A gente está falando da demora no atendimento para quem está buscando informações sobre o empréstimo usando o Auxílio Brasil. Olha, a Vanessa Calmon já apareceu aqui, ela acompanha esse transtorno nas agências da Caixa Econômica Federal. Ô, Vanessa, você já passou por Campo Grande, agora, se eu não me engano, você está em Jardim América, é isso? Como é que está a situação? Boa tarde para você. Exatamente, George, boa tarde para você, para a Bruna, para todo mundo que nos acompanha de casa. Olha, a Bruna até falou aí do sol quente. Gente, eu tô aqui, deve ter, sei lá, uns 20 minutos. Eu fico imaginando quem tá aqui há mais de 2, 3 horas, porque o sol tá muito quente, realmente, dá até para passar mal com o tempo que essas pessoas estão esperando aqui na fila. Muitas dessas pessoas que estão na fila aqui, justamente são por conta do empréstimo consignado. O empréstimo do Auxílio Brasil foi liberado terça-feira passada e isso está provocando uma aglomeração nas agências, inclusive nessa agência aqui de Jardim América. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas aqui na fila. Como que é seu nome? Meu nome é Andressa. Andressa. Eu cheguei a conversar com a Andressa também. Andressa, você está querendo fazer o empréstimo, né? Sim, eu estou precisando muito fazer o empréstimo. Quanto tempo aqui mais ou menos você está na fila já? Umas 2 horas.
E qual a informação que você recebeu? Porque falou que tá fora de área. O sistema? Isso. E mesmo assim você está esperando? Mesmo assim eu vou esperar. Por quê? Porque eu preciso. Tenho filho, tenho dívida para pagar, então eu preciso muito. O que você acha desse tempão que todo mundo está esperando aqui na fila, todos os dias, essa mesma aglomeração aqui? Ah, isso aqui é um absurdo, velho. Muitas pessoas aqui no sol, torrando no sol, sol quente desse, e chega lá na frente e não consegue resolver nada. Isso é muito complicado mesmo. Pois é. Essa situação da Andressa, mais de 2 horas, né? Mais de 2 horas que a Andressa está na fila. Tem gente que está aqui desde 8 horas da manhã, tá, gente? Essa situação se estende a várias outras agências da Caixa. O que acontece é que, por exemplo, a Andressa está aqui para tentar realmente um empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Mas muita gente está aqui também para resolver outras pendências. Tem gente querendo resolver FGTS, querendo resolver o aplicativo, por exemplo, do Caixa Tem no celular. E não existe uma divisão, não existe um funcionário que venha aqui para fazer essa divisão, né? Quem está buscando esse empréstimo, quem está buscando outras pendências com a Caixa. Então, o que acontece é essa realidade aqui que a gente está vendo. Segundo as pessoas que estão aqui esperando, né, na fila, tem mais ou menos 1 hora que o funcionário veio aqui e liberou cerca de 10 pessoas. Depois disso, já não chamaram mais ninguém. E é isso que eu disse, né? Essa situação também está acontecendo em outras agências. Hoje de manhã eu passei na agência de Campo Grande, a fila estava rodando o quarteirão. Eu conversei com algumas pessoas sobre essa questão do empréstimo, né, que estavam esperando na fila, e eles disseram, inclusive, que eles estavam, né, querendo esse empréstimo, a Andressa também falou isso, justamente para tentar aliviar aí um pouquinho o mês. Vamos ouvir o que eles disseram. Vim ver se eu faço esse empréstimo, né, que eu estou precisando, né, que eu estou parado, e para mim comer e esperar o hospital para me chamar, para me operar as vistas, né. E por que você resolveu pegar esse empréstimo? Para pagar alguma dívida ou para ter um dinheirinho a mais? Como é que é? Sim, também para pagar alguma dívida e ter algum dinheiro, né? Comprar alguma coisa dentro de casa, né? Ajudar dentro de casa. Já é a 2ª vez que eu venho aqui e não resolvo nada. Pois é, né? Vocês ouviram aí, a situação está meio tensa aqui também, porque as pessoas estão com os ânimos exaltados, elas estão esperando há muito tempo na fila. E uma outra questão também aqui que a gente viu é a questão das pessoas que seriam preferenciais, né? Por exemplo, os idosos ou pessoas com deficiência, porque muita gente que é a prioridade também não está sendo atendido, né? Eu estou aqui com esse senhor, como é que é o seu nome? Fernando da Silva. Fernando, o senhor tem quantos anos? 53. Pois é, o senhor Fernando, ele tem realmente uma deficiência, o senhor Fernando seria preferencial, né, para ir na casa? Você sempre foi preferencial? Toda a vida. E hoje? Não fui atendido até agora. Pois é, só entregaram uma senha mesmo para o senhor Fernando. O senhor está esperando aqui há quanto tempo? Desde 9h30. Desde 9h30 da manhã. Então essa é a situação que a gente está vendo. Agora esse empréstimo, gente, esse empréstimo do Auxílio Brasil, ele foi liberado desde terça-feira passada. A Caixa Econômica Federal já liberou quase 2 bilhões de reais nesse empréstimo consignado para cerca de 700 mil pessoas. É um empréstimo que tem aí juros de 3,45% ao mês, e a parcela mínima, né, para você pagar nesse empréstimo é de R$15 por mês e a máxima de 160. Sendo que a duração máxima do empréstimo, ou seja, você pode pagar esse empréstimo até no máximo 24 meses. Esse empréstimo ele pode ser contratado pelo aplicativo do Caixa Tem ou então em alguma agência da Caixa. Ele precisa ser contratado pelo responsável familiar, né, pela pessoa da família que está inscrita aí no CadÚnico, que é titular dessa conta. Bom, em Campo Grande, onde eu estive mais cedo, o gerente me contou que cerca de 900 pessoas estão sendo atendidas por dia para fazer esse empréstimo consignado. O que a gente espera, né, Bruna, Jorge, diante dessa realidade que eu estou mostrando aqui para vocês, é que, de fato, eles vejam essa questão de, pelo menos, separar as pessoas na fila, né, gente? Quem é, de fato, empréstimo consignado e quem está querendo resolver outras pendências para ver se diminui esse sofrimento aqui do povo. Jorge, Bruna. E ter pensado numa estrutura melhor de atendimento, né? Já sabendo aí do endividamento de toda a população e que muita gente ia buscar, ter pensado numa forma aí de atendimento melhor. Mínimo organização, né, para atender essas pessoas. São idosos, tem grávidas, tem gente com criança na fila. No mínimo organização para que todo mundo tenha humanidade para receber esse atendimento. Vanessa, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Valeu, Vanessa. Olha, um adolescente de 16 anos furou um bloqueio da Polícia Militar e, após perseguição, acabou batendo o carro. O veículo, dirigido por ele e ocupado também por um comparsa, atingiu a parede de uma casa no bairro Cidade Pomar, na Serra. O veículo tinha restrição de roubo. Mesmo após o acidente, os dois desceram do carro e atiraram contra os policiais militares.
O adolescente foi apreendido e o homem que estava no carona conseguiu fugir para uma área de mata. O helicóptero do Nota Air fez buscas na região, mas o criminoso não foi encontrado. Agora, meio-dia, 20 minutos, a gente fala de um paciente com esquizofrenia que fugiu do hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Luciano Rossetti já está aqui para trazer mais informações. Ô, Luciano, a família com certeza está bem angustiada, né? Boa tarde para você. Boa tarde, minha amiga Bruna, Georgia, amigo e amiga do TN. Com certeza, minha amiga, está muito angustiada, vivendo momentos muito tensos, né? Eu vou passar aqui alguns dados da pessoa desaparecida para o amigo do TN que está em casa nos assistindo, ver se consegue ajudar a família nessas buscas, né? O homem se chama William Telemos Teodoro. William Telemos Teodoro tem 34 anos, foi internado na última sexta-feira após um surto. A família mora em Guarapari, ele foi tentar pular, né, a casa da vizinha, o telhado da vizinha, acabou se desequilibrando, caiu e se machucou. A princípio ele foi levado para a UPA de Guarapari, que é onde a família mora ali. Depois ele foi transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e foi lá que ele desapareceu, foi lá que ele sumiu. O pai contou para a nossa produção que ele deixou o filho lá, voltou em casa em Guarapari para buscar algumas coisas, né, pertences, tipo roupas, enfim, e quando retornou para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, o filho dele não estava mais lá. Ele buscou por informações, buscou por explicações também, e ele disse que foi informado que a unidade não se responsabiliza por vigiar pacientes. E a gente, claro, foi em busca de uma resposta, de uma nota, né, sobre isso. E em nota, a Secretaria Estadual de Saúde, que é responsável pelo Hospital Antônio Bezerra de Faria, disse que lamentou o ocorrido e que registrou um boletim de ocorrência e abriu também uma sindicância para apurar essa fuga. A família está fazendo buscas por conta própria e a polícia também pede para que as pessoas liguem para o Disque Denúncia 181 caso tenham alguma informação a respeito do William, né? Eu vou passar aqui algumas características dele, só para o amigo do TN ficar ciente, para ajudar também a família nessas buscas. O William, ao fugir do hospital, ele estava com a cabeça raspada, usando uma camisa listrada de branco e rosa, e também tem uma tatuagem, essa é uma coisa muito marcante, né? Uma tatuagem de tubarão no braço direito. Vou repetir. Ele está com a cabeça raspada, no momento da fuga ele usava uma camisa listrada de branco e rosa e tem uma tatuagem de tubarão no braço direito. Então, se você viu, a gente está mostrando aí direto as imagens dele, passando as características também. Então, se você viu alguém parecido, ligue para o Disque Denúncia 181, ajude essa família a encontrar esse rapaz e sair dessa angústia, esse sentimento de desespero. Né, Bruna e George? Exatamente, o Luciano está dado o recado. Pessoal, um ônibus invadiu a garagem de uma casa em Vitória. Mãe e filha estavam no imóvel na hora do acidente e saíram do local pulando o muro da residência. Imagina o susto, né? A moradora acredita em um livramento para o veículo não ter invadido a residência, né? A filha colocou a imagem de Nossa Senhora Peregrina atrás da porta da sala. O vídeo feito de dentro da casa mostra como o ônibus ficou na garagem. Foi graças a algumas vigas e a parede que ele parou antes de atingir a residência. Ao perceberem o que tinha acontecido, familiares que estavam do lado de fora se preocuparam com a família. Eu tô aqui do lado de dentro, eu não consigo sair, mas não aconteceu nada com a gente, não. Eu estava assistindo televisão, a minha filha estava no quarto estudando para o Enem, né, que vai ser agora em novembro, e quando nós deparamos assim, aquele estrondo. Um estrondo muito alto, aí ela saiu do quarto, mãe, o que foi isso? Eu disse, não sei. Aí quando eu abri a porta eu vi fumaças, né, da poeira e o ônibus estacionado lá dentro. Fiquei bem assustada, nervosa, eu não sabia para quem ligava, né? Aí o que eu fiz? Liguei pro meu marido em vídeo. Eu, amor, brincando, nervosa, mas assim, amor, olha o que aconteceu. O ônibus estacionou dentro da nossa garagem. Na hora do acidente, só a Fabiana e a filha de 18 anos estavam em casa. A família mora em Taboazeiro, Vitória. Era 7 da noite quando Fabiana ouviu o estrondo. As duas ficaram presas e precisaram de uma escada para sair de casa. Pegaram 2 escadas, botaram para o lado do meu lado e do lado de lá. Aí eu liguei para um amigo, aí ele que me ajudou e o filho da vizinha a pular um muro de uns 2,5 metros. Esse aqui é o ponto final de Taboazeiro. 3 linhas de ônibus param aqui. Pelo que o motorista contou à moradora, foi justamente no momento em que ele estava estacionado na ladeira que o acidente aconteceu. O coletivo estava virado de frente para ela e de costas para a casa da Fabiana. O motorista disse que estava preparando o ônibus para sair quando, de repente, o coletivo começou a descer de ré e
só parou depois que atingiu a garagem da casa da moradora. O coletivo que faz a linha 074 só foi retirado do local por volta da meia-noite, depois da avaliação de uma engenheira da Defesa Civil. Aparentemente, a estrutura da casa não foi comprometida. Fabiana, a filha e o marido estão na casa de familiares enquanto esperam pelos reparos. O Fusca, que estava dentro da garagem, carro xodó do marido, também foi atingido pelo ônibus e vai precisar de conserto. De acordo com a moradora, a empresa se comprometeu a arcar com os prejuízos, que graças a Deus foram só materiais. Fabiana acredita que a família teve um livramento. Minha filha recebeu a imagem da mãe Pelegrina e ela colocou exatamente na mesa em frente à porta. Eu falei que foi ela que colocou a mãozinha dela e nos protegeu. Isso aí, né? Que susto. Olha só, a empresa responsável pelo coletivo lamenta o ocorrido e diz que imediatamente após o fato entrou em contato com a proprietária da casa e está prestando toda a assistência necessária. A empresa acrescenta que não houve feridos e que está apurando o caso para saber o que motivou esse acidente. Vamos chamar novamente a repórter Suzy Faria, que já aparece aqui. Ela traz um caso muito intrigante. Um homem encontrado amarrado com sinais de violência numa estrada da Serra. Ô Suzy, bem perto dele havia outro homem e esse aí já estava sem vida, né, minha amiga? Sim, Bruna, sim. Uma situação para lá de esquisita, que foi encontrada hoje pela manhã na estrada conhecida como a Estrada de Queimados, que dá acesso ali a esse patrimônio histórico, né, aqui do estado e também ao CDP de Viana. Pois é, no meio do caminho encontraram um homem amarrado, caído numa ribanceira, dentro de um brejo. Ele estava todo amarrado, Bruna, e com lacres de plástico, né? E cerca de 150, 200 metros à frente, encontraram um jovem morto a tiros. A polícia agora trabalha para investigar se essas duas vítimas encontradas tão próximas numa mesma estrada seria relação. É um crime que teria a ver uma coisa com a outra? Eu fui lá e acompanhei as investigações, os primeiros levantamentos dos investigadores do plantão da DHPP. Vamos acompanhar a matéria. As vítimas foram encontradas na estrada de Queimados, que vai para o CDP da Serra. Uma delas estava viva. É um homem, ele foi jogado em uma área de mangue, provavelmente para morrer afogado. Teve pés e mãos amarrados com lacres de plástico. Um grupo de operários encontrou a vítima agonizando dentro do brejo. E uns ciclistas que passavam pelo local tentaram prestar ajuda. O pouco que falou disse ter sido vítima de assalto. Ele foi socorrido e levado para o hospital. A polícia investiga se pode ser um caminhoneiro que foi assaltado de madrugada e que ainda se encontra desaparecido. Cerca de 150 metros que o homem foi encontrado dentro do mangue ali, só com a cabeça para o lado de fora, a polícia acabou tendo notícia de um outro corpo. Agora aqui, ó, dentro desta mata. O homem foi morto quando já entrava ali naquele local, morto a tiros. Só que a polícia ainda não sabe se o corpo do homem encontrado aqui tem alguma coisa a ver com a vítima que foi resgatada a 150 metros daqui. A vítima é um jovem, cabelos com as pontas pintadas. Aparentava ter entre 18 a 25 anos. A suspeita dos investigadores é que a segunda vítima pode ter tentado correr e foi atingido ao entrar no mato. Levou diversos tiros, de pelo menos 3 calibres diferentes. A polícia vai investigar a ligação, entender, por exemplo, por que um foi assassinado e o outro homem foi poupado. Pois é, Jorge, Bruna, as últimas informações que nós temos é de que esse homem que foi resgatado, essa vítima aí, que está viva, foi levada para o hospital, tem múltiplas fraturas, ou seja, deve ter apanhado bastante. Não estava falando nada com nada, mas garantiu que foi vítima de um assalto. Seria um morador de rua. A polícia ainda está investigando. Ele passou um nome, só que a polícia não divulgou porque ainda tem que confirmar que nome é esse. E não, ele não seria então o motorista do caminhão que está desaparecido. Pelo contrário, informaram que o motorista, inclusive, já foi encontrado e não teria nada a ver com essa situação. Agora a polícia vai se debruçar diante das evidências que foram encontradas naquele local para descobrir então se há relação
entre o jovem assassinado e o morador de rua, que falou para a polícia que é isso, né? O morador de rua que foi encontrado dentro desse brejo, espancado, né? Com essas múltiplas fraturas pelo corpo. Ele está sendo atendido, não consegue ainda verbalizar direito, está traumatizado, então quando a situação acalmar aí é que a polícia vai conseguir falar com ele melhor para entender tudo o que de fato aconteceu. Vamos aguardar o resultado dessas investigações. George, Bruna. É certo, quanta violência, hein? Suzy, obrigada aí, minha amiga, pelas informações, tá? Olha só, gente, vão continuar presos os 4 envolvidos no assassinato de 2 policiais militares. Os suspeitos passaram por audiência de custódia e a justiça decretou a prisão preventiva. Vanessa, Calmon, um crime aí covarde que provocou grande comoção, homenagens e, claro, muitos pedidos de justiça, né? Exatamente, Jorge, mais uma vez boa tarde para você, para a Bruna, para todo mundo que continua nos acompanhando de casa. Bom, esses 4 acusados vão continuar presos, né, até que o inquérito da polícia seja concluído. Éric da Silva Ferreira, de 45 anos, Luana de Jesus Luz, de 26 anos, Érica Lopes Ferreira, também de 26, e Eduardo Bonfim Meirelles, de 40 anos, tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. Isso quer dizer que eles vão continuar no presídio. A decisão é da juíza Raquel de Almeida Valinho, que destacou, inclusive, que Eduardo e Érica já têm diversos registros na polícia, respondem por outros crimes. O Eduardo, por exemplo, tem 5 registros de roubo e responde também a 2 outras ações penais por homicídio. Além disso, ele estava foragido do sistema prisional. Os soldados da Polícia Militar, Bruno Maier Ferrani, de 30 anos, e Paulo Eduardo Oliveira Selim, de 29, foram assassinados por volta das 3 horas da manhã no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, na madrugada do último domingo. Eles faziam um patrulhamento na rodovia leste-oeste quando eles flagraram uma tentativa de assalto. Inclusive, os 4, né, acusados de cometerem até esse primeiro assalto, eles teriam chegado a dar coronhadas nas vítimas, até mesmo numa mulher que estava grávida durante o assalto. Ao tentar, então, uma primeira abordagem a essas pessoas, houve uma tentativa de fuga. Eles entraram no carro e começaram a fugir. Os policiais, então, empreenderam também atrás deles, né? Os policiais foram atrás desses criminosos. Quando eles chegaram em uma rua que tinha pouca iluminação, o casal que estava atrás, no banco de trás, desceu do carro, se escondeu atrás de um caminhão. Quando os policiais, então, chegaram nesse mesmo local e saíram do veículo para fazer a abordagem aos outros 2 que continuavam no carro, um desses suspeitos, que estava escondido, já com arma em punho, efetuou diversos disparos e executou os 2 policiais. 7 horas depois, os 4 foram presos. 2 deles, né, um casal, ainda abandonou o carro que tinha sido usado na tentativa de assalto em Castelo Branco, também em Cariacica, e os outros 2 foram presos dentro de um motel. George, Bruna. Fica sempre aí nossos sentimentos, as 2 famílias, né, Bruna? Sem dúvidas, nosso sentimento, nossa revolta também, né? Nosso pedido de justiça sempre. Vanessa, obrigada aí pelas informações. O professor da UFES, diagnosticado com malária, deixou o hospital. Fábio Luiz Partelli estava internado desde o mês passado. Ao todo foram 30 dias na UTI. O professor, que também é diretor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFES, contraiu a malária em uma viagem de trabalho feita à África no mês passado. Nas redes sociais, Fábio postou sobre a felicidade de poder voltar para casa. Agradeceu a Deus, à esposa, à família, aos amigos e também aos médicos pelas orações e pelo apoio. Gente, você de casa está em busca de uma qualificação, então fique atento a essa notícia. O Senac está oferecendo aí 1000 bolsas para cursos de graça. Ótima oportunidade, o Luciano Rossetti traz essa boa notícia para a gente. É com você, Luciano. Pois é, ótima notícia, excelente notícia, né? Cursos 0800, né? Tudo de graça, online. Esse é o diferencial dessa rodada de cursos oferecida pelo Senac, né? Estou aqui com Richardson Schmidt, o diretor regional do Senac, vai dar uma palavrinha para a gente agora para tirar algumas dúvidas, né? Tem área para tudo quanto é lado, né? E tem oportunidade também, né, Richardson? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, né? É uma excelente oportunidade, né, para as pessoas que querem se qualificar e não tem tempo, né, para se deslocar ou não tem compatibilidade de horário. Então ela vai poder fazer cursos na área de gestão, na área de comércio, na área de gastronomia, de tecnologia, sem sair de casa.
São ao todo 1.020 vagas, quer dizer, 1.020 oportunidades, 1.020 pessoas que podem se inserir no mercado de trabalho por meio de um curso desse, né? Exatamente, são muitas oportunidades e a gente precisa destacar que são cursos gratuitos, né? Então a inscrição ela é muito simples, ela tem uma autodeclaração de renda, né, para a pessoa conseguir se cadastrar e fazer o curso sem sair de casa. Então ela faz a inscrição, faz o curso sem sair de casa e são cursos de curta duração, né? Ou seja, a pessoa em pouco tempo ela se qualifica para o mercado de trabalho na área específica que ela escolher. Tem áreas de todo quanto é lado, né? Tem áreas para pessoas que gostam de culinária, pessoas que gostam de empreendedorismo, né? Na área de vendas, na área de tecnologia, né? Tem produção de drinks, né? Tem a parte de gastronomia também, aproveitamento de alimentos, tem diversas áreas. Perfeito, ótimo. A gente está até mostrando aqui ao vivo alguns drinks que foram preparados. 1, 2, 3, vamos falar com o criador dessa obra de arte aqui, ó. Meu amigo barman, você se chama como, amigão? Wellington. Wellington, rapaz, você criou ali 3 obras de arte pra gente mostrar. Bem rapidinho, né? Chegou o verão, é hora de tomar uns drinks mais refrescantes, né? Então chega aqui pra gente mostrar direitinho, ó. Vamos caminhar para essa área da bancada aqui para você explicar quais são esses drinks, o que levam e o que a pessoa pode aprender também nesse curso, né? Esse primeiro aqui é de quê? Esse aqui é o clássico mojito, né? Um drink muito utilizado em ambientes mais quentes, né? Por exemplo, piscina, a gente usa muito mojito. É um drink à base de rum, suco de limão, hortelã, xarope de açúcar e a decoração é o próprio hortelã ou o limão. Esse é um drink bem refrescante, bem agora pro verão. E esse segundo aqui, mais coloridinho, parece que tem laranja aí, né? Esse também é um clássico, né? O que a gente chama de Sex on the Beach. A base dele é vodka, suco de laranja, licor de pêssego e grenadine ou groselha, né? O brasileiro usa muita groselha. Tem um outro aqui também que a gente pode mostrar, bem bonitão, bem vermelho, né? É um drink de criação aqui do bar do hotel, onde a base dele é suco de laranja, licor de laranja também, licor de laranja, suco de laranja e calda de cereja. E a base dele também é o gin, né? O gin é um drink à base de gin. Beleza, amigão. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns pela obra de arte ali, ó. É tanto drink que dá até um branco, tanto ingrediente, né, que dá até um branco. É muita coisa, né? Muita coisa, tá certo. Mas esse montão de coisa você pode aprender nos cursos online oferecidos pelo Senac, tá bom? A gente agradece ao Richardson também, que participou da entrevista, que é o diretor regional do Senac. Ó, só fica parado quem quer, né, pessoal? Volto com vocês, Bruna e George. Pode me chamar para provar, tá? Pois é, né? A gente dá essa ajuda aí, né, George? Nossa senhora, delícia isso. Maravilha, qualificação sempre, né? Muita gente precisando de emprego, mas tem que se qualificar também. Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Gente, a Anvisa publicou hoje um documento proibindo a comercialização e o consumo de 2 lotes de chocolates da empresa Garoto. Os produtos são as barras de chocolate ao leite com castanha de caju e chocolate ao leite com castanha de caju e uva passas. A iniciativa de recolhimento partiu da própria empresa após a confirmação de uma avaria em um dos equipamentos de produção dos chocolates. O risco era de existir pequenos pedaços de vidro nos produtos, o que provocaria, claro, lesões nos consumidores. A Garoto destacou que o perigo está apenas nos 2 lotes citados. Os demais produtos da marca estão liberados para consumo. Em caso de dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 055 9550. E a seguir, a invasão de hackers em redes sociais. Se proteja com as orientações do nosso parceiro e especialista em segurança digital. É já já. E ainda, deixou a UTI a criança baleada na cabeça em escola de Vitória. Fique com a gente. 12h, 40 minutos, Teriam tá de volta. Gente, o Lucas, menino baleado na cabeça no pátio de uma escola em Vitória, deixou a UTI. Olha que notícia maravilhosa. Ele está conversando, já sorri, a recuperação é boa e, claro, um alívio aí para a família, né? O papai foi o primeiro a ver a reação do filho assim que acordou. Um momento muito emocionante. Fiz uma oração, né, cantei um louvor. Foi o momento que o Lucas, ele abriu os olhos, a lágrima caiu dos olhos dele e ali ele chorou e me deu um beijo. Esse aqui é o confeiteiro Ronilton. Ele é pai do menino Lucas Rossi, de 10 anos, baleado na cabeça.
O estudante estava no pátio da escola em São Cristóvão, em Vitória, quando foi atingido por um tiro. A recuperação é lenta, mas cada dia a família tem recebido boas notícias. Ele deu entrada num estado, né, grave, né, e hoje, graças a Deus, o Lucas ele não se encontra mais na UTI, né, ele está no SEMI e se recuperando muito bem, né. Lucas deu entrada aqui no hospital infantil na terça-feira passada em estado grave. O pai dele havia sido chamado no colégio com a desculpa de que ele havia se machucado durante uma brincadeira. Somente quando passou pelos médicos foi que a família soube que o menino havia sido baleado. A família preferiu não contar ao menino que ele foi baleado. A criança estava brincando no pátio do colégio. Era a véspera do Dia das Crianças, por isso todos os alunos aproveitavam atrações no local. Equipes da perícia e da Delegacia de Homicídios estiveram na escola Orlandina de Almeida Lucas, onde tudo aconteceu. A perícia analisa se o disparo foi feito dentro ou fora do colégio. O mais importante agora é a saúde do Lucas, né? É a recuperação do Lucas, que o Lucas venha se recuperar logo, porque a gente chega em casa, a gente não vê um Lucas, né? Que o Lucas é a felicidade da casa, o Lucas é um menino, né? Graças a Deus, que é elétrico, não para, e quando a gente vê, né, que o Lucas não está em casa, a gente já sente algo, né, diferente, mas eu creio em nome de Jesus que breve o Lucas estará em casa. A gente torce também por isso, né? Força aí pro Lucas. Oportunidade na área, hein, gente? A Guarda Municipal de Vila Velha vai abrir concurso. Serão 60 vagas e o cargo exige que o candidato tenha ensino médio. A remuneração é de R$ 1.484 e a carga horária é de 40 horas semanais. É preciso ter entre 18 e 35 anos. As inscrições ainda vão começar, mas você já vai se programando. Podem ser feitas a partir do dia 28 desse mês. Vamos falar agora da invasão de hackers em perfis de redes sociais. Uma publicitária aqui do estado conquistou na justiça uma indenização e o direito da devolução da conta do Instagram que foi roubada, né? Pois é, Eduardo Pinheiro, nosso especialista, já está aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Agora, essa vítima já tinha entrado em contato aí com a empresa várias vezes para tentar recuperar a conta, não teve sucesso. Foi preciso acionar a justiça. Eduardo Pinheiro, inclusive, ajudou na investigação, né, Eduardo? Bem-vindo. Ok, exatamente. Infelizmente, essa demanda foi parar na justiça. Não era necessário, porque esses provedores, essas redes sociais, têm que disponibilizar para os seus usuários uma forma mais fácil, mais acessível para uma pessoa recuperar a sua conta. Essa onda de invasão de contas de redes sociais está muito comum e teve a sua origem lá em julho do ano passado, quando 8,4 bilhões de senhas foram vazadas na internet. Logo, ficou muito fácil para os hackers. Então, quem não atualiza suas senhas fica vulnerável. E o processo de recuperação não é simples, para você recuperar uma conta. Agora, a gente tem parte da decisão aí da justiça, vou pedir para colocar aqui na tela maior, que a gente vai precisar de ler, né, a parte da decisão da justiça que ela acabou dando esse ganho de causa. Obrigar a requerida a reativar a conta do perfil da autora no prazo de até 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200, limitada a R$ 5.000, sem prejuízo à possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento. E também, né, Eduardo, condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000 a título de indenização por danos morais. É um valor pequeno, mas a gente vê que tem uma justiça aí, né? Eu também achei bastante irrisório esse valor, R$ 3.000, $500 para o Facebook, que é proprietário do Instagram, não é absolutamente nada. Eu acho que essa indenização, ainda mais que a Fabiola, né, que foi a vítima dessa invasão do perfil dela, ficou quase um ano sem ter acesso ao perfil que ela usava de forma comercial. Então ela já estava, era a forma de vida dela, era aquele perfil, e ela ficou um ano no prejuízo, sem acesso à conta dela. A gente vai ouvir a Fabiola falar? Vamos ouvir a Fabiola, ela conta pra gente como é que foi. Roda aí, por favor.
Há um ano atrás o nosso Instagram foi hackeado, né, onde ele estava muito consolidado, e eu utilizava ele para nossas redes sociais, aonde que tivemos bastante prejuízos, tivemos bastantes danos, e pela falta de descaso do Instagram, nós tentamos várias vezes recuperar pela plataforma digital e não conseguimos. E isso foi dando muita luta, muito tempo passando, e a gente tentando, reclamamos no Reclame Aqui, tentamos várias vezes por e-mail, pelas plataformas deles e não obtivemos sucesso. Então eu tive a atitude de colocar na justiça, na qual nós tivemos o nosso acesso liberado ganhando pela justiça, né? Então eu estou aqui para mostrar para vocês que não desista do direito de vocês. Pois é, né? A gente está vendo aí o depoimento de uma vítima. Agora, Eduardo, quais as dicas, né, para que a pessoa não seja uma vítima e não caia num problemão desse aí, né, que às vezes demora muito para resolver, um prejuízo danado, né? Com certeza. Então, a primeira dica, se a pessoa tiver sido vítima de uma invasão de sua conta, de qualquer rede social, Instagram, por exemplo, primeira coisa a fazer, um boletim de ocorrência policial, porque trata-se de um crime de invasão de dispositivo informático. Depois, entre no processo de recuperação. Essas plataformas possuem procedimentos de recuperação de contas. Não são muito eficazes, mas é um caminho. E, por fim, se conseguir recuperar a conta, blinde a sua conta. Crie uma senha segura, complexa, com letras, números, letras minúsculas, maiúsculas e caracteres especiais. E, no mínimo, 12 caracteres. E depois também, se não conseguir, a pessoa, infelizmente, vai ter que procurar a justiça para reaver a sua conta. Aí, de 6 meses a 1 ano para a justiça decidir e obrigar esses provedores a fornecer de volta a conta do usuário. Pelo menos são decisões favoráveis, né, que estão tendo, né? Sim, pelo menos a justiça tem dado decisões favoráveis. O que é prejudicial é o fator tempo, né? Que a pessoa fica um lapso temporal sem acesso à sua conta. Verdade. Eduardo, obrigada aí, viu, pelas dicas, pelas informações sempre valiosas. Até a próxima terça. Até semana que vem, valeu. Olha só, peça estranha, os funcionários da oficina levaram um susto com uma cobra no capô de um carro. A gente já volta. Meio-dia, 51 minutos, teriam tá de volta. Dá só uma olhada, gente, na situação desses fios. Tá caído, né? Tá pendurado, arrastado do chão. Isso é no centro de Vitória, tá? A região histórica da capital. Pois é, né, Bruna? São vários aí postes com a fiação embolada no chão, risco e uma dúvida para os moradores. Quem é que vai resolver esse problema? Além do perigo que isso representa, vamos combinar, né? Isso aí é muito feio, né, gente? Essa fiarada solta está simplesmente numa das regiões mais movimentadas do centro de Vitória, em frente à Praça Costa Pereira. Um perigo para todo mundo, principalmente para os idosos. Fica muito perigoso. Nós temos esse problema, né, que é estético, né? E agora realmente é um perigo para nós. Tem esse fio caído aqui. Se um idoso passa aqui, pode tropeçar. Essa situação também é um abraço e tanto para a prática de furto de fios de cobre. Isso aí fomenta o roubo de fiação, porque o noiado ele passa aqui, isso aí não vale nada, eu vou cortar e vou levar. E daqui um pouco corta até o que tem dono, né? Dona Bernadette ficou um pouquinho assustada também. Ela veio andando pela calçada e se espremeu no cantinho para não ter que correr nenhum risco. Os cidadãos que trafegam por aqui correm o risco de serem acidentados, né? E ninguém anda na rua para correr risco, né? Para se machucar. A Associação de Moradores já implorou por providências, mas como você sabe, né? Até agora. A gente olha para esses fios aí, eu não sei como, mas é um bololô tremendo e são fios inoperantes, a maioria foram cortados, foi de uma época de telefonia que era um cabo grosso, então as concessionárias, elas precisam fazer essa manutenção, uma coisa diária de estar olhando até ficar bom, pronto, uma manutenção mais leve, mas agora eles tinham que pegar pesado porque nós estamos com a situação caótica aqui no centro. A gente está mostrando o centro aí, mas esse problema acontece em várias regiões da Grande Vitória, né? Todas as regiões, praticamente. Olha, a EDP disse que notifica as empresas justamente para melhorar as condições da rede de telefonia, além da retirada de cabos rompidos, o que diminui o impacto das fiações, restabelecendo a ordenação da rede.
Nesses casos aí que a gente mostrou, as empresas serão notificadas para resolver o problema o quanto antes. Já a Prefeitura de Vitória diz que assim que identifica uma situação como essa, notifica a EDP. Ressalta que estuda a proposta de executar a fiação subterrânea nas áreas ou o deslocamento de redes para garantir espaços urbanos mais qualificados e seguros. Seria um sonho, né, gente? Vamos aguardar, quem sabe um dia essa não seja a realidade aqui da Grande Vitória, de todo o estado também, né? Bruna, olha a cobra. Ai, Jesus, é verdade ou mentira? É verdade. Misericórdia. Pior que é verdade. Olha essa história, gente. Uma jiboia foi encontrada dentro do capô de um carro em Aracruz. Dentro do capô, tá? Não foi dentro do motor, não. Esse veículo, gente, estava passando por manutenção em uma oficina quando um funcionário descobriu o animal. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate. Vamos ver. O cara veio trocar a lâmpada aí. Não é lagarto, não, hein? Mete a mão, mete a mão. Ih, rapaz, jiboia mesmo. É jiboia. Rapaz, parece mágica, né? Não parece que nem tem esse espaço todo. Rapaz. Olha o tamanho da bicha, cara. Olha como é que esse troço tava aí dentro, cara. O tamanho da bicha, cara. Hein? Opa. Você já pensou isso no tapete, cara? Nossa Senhora, imagina se não tivesse ido para a oficina, hein? É isso que eu fico me perguntando, há quanto tempo esse animal já não estava aí e por mais quanto tempo ele ficaria, né, se não tivesse ido para a oficina. Ó, final feliz para essa história, pelo menos, né? A cobra foi resgatada sem ferimentos e depois levada para um local de mata, sem residências aí por perto. Isso aí. Tá na hora de encerrar já, passou tão rápido, 12h55. Beijo enorme para vocês, até amanhã, tá, gente? Valeu, gente, até amanhã, beijão.